falando então, por que não, da alta cúpula da geopolítica mundial, voltando ao nosso Rio de Janeiro, recebendo aí super bem todas as comitivas dos respectivos chefes de Estado. É uma espécie de Oscars aí da diplomacia global ali no G20. E a gente faz questão aqui de mencionar um pouco mais sobre o agora já icônico encontro entre o presidente Lula e o presidente argentino Javier El Peluca Milei, que, claro, virou meme, a indústria de memes, a usina de memes brasileiros trabalhando em turno redobrado, não podia ser diferente, afinal de contas, essa cara aí de pouco amigos, né, viralizou. Inclusive, Javier Milei também compartilhou uma postagem de um vídeo que realmente, na legenda, ele dizia, né, esquerdistas e comunistas é melhor tê-los longe. Meus amigos, e a postagem ainda valoriza a relação de Milei com Bolsonaro. Pelo menos Milei ali mostrando algum grau de lealdade aos seus, mas desnecessário pelo Sabe o que é engraçado? Desnecessário. As fotos com todos os principais chefes de Estado que estão nesse Me encontro. permite a interrupção, David, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo que está nos ouvindo na rádio. O tema da vez aqui é a usina de memes brasileiros, o melhor do Brasil. O brasileiro, nesse momento, eu confio nesse ditado, produzindo aí algumas sacadas aí do comprimento geladíssimo, né? Uma distância quase que continental entre Milei e Lula, e deu no que deu. A indústria de memes aí se divertindo. Esse então, David, o que você achou? Não, eu estava dizendo que é engraçado porque as fotos com os principais chefes de Estado com o presidente Lula, ele tá sorrindo em todas as fotos. Aí com o Milei ele tá assim, ó, sério. Pra quem não acompanha pelo rádio, tá extremamente sério. Olha o meme aí, essa imagem que é bacana. Sejam muito bem-vindos. Você não! Aí me ajuda aí na tarjinha aí, meu querido. Me ajuda na tarjinha aí, por favor, meu diretor. Meu pai... Aí. Sejam muito bem-vindos ao meu país, Brasil. No caso ali, um cara de poucos amigos. Essa cara do Milei parece aquele cara que a mãe bota de castigo e tem que almoçar do lado do primo que ele detesta na hora do almoço. Complicado, complicado. Pepe, o que você achou? Eu achei que seria estranho se fosse o contrário, se fosse o Lula e o Milei rindo, né? Eu vejo uma postura protocolar dos dois, né, que se cumprimentaram de forma respeitosa, né, participando do Fórum G20 junto, e não foram hipócritas, né? Não jogaram para a torcida, fazendo sorrisos falsos. O Milei xingou o Lula durante a campanha eleitoral toda, e no primeiro ato com o presidente também xingou o Lula, né? Parece, ou seja... Tá parecendo aquela capa de disco do Chico Buarque, né? Que tem ele sorrindo e ele triste. Já viram esse meme, com certeza, né? Impressionante. Mano Ferreira, o que você achou? Eu acho que um ponto interessante é observar que o Milei teve uma retórica muito agressiva durante toda a sua campanha eleitoral e ele precisou fazer algumas inflexões uma vez assumindo o poder. Ele dizia, por exemplo, que jamais negociaria com um comunista para dizer que, numa eventual presidência dele, a Argentina romperia relações diplomáticas com a China. Agora, ele tem tido uma postura pragmática com a China. Então, esse tipo de mudança de postura faz com que ele acabe tendo que fazer gestos simbólicos que reforcem aquela promessa original. Então, na minha visão, na prática, esse tipo de postura na foto com Lula, que ele estrategicamente levou uma pastinha, né, para não ter nenhum risco do Lula querer segurar na mão dele, é uma tentativa de reafirmar alguma coerência com o discurso de campanha que era muito mais radical do que aquilo que ele consegue efetivamente fazer uma vez presidente. Sejamos sinceros aqui, né? Infelizmente, nós vivemos num momento onde parece que deixou-se completamente de lado aquela noção de que determinado chefe de Estado não deveria estar apitando na política interna doméstica do seu amiguinho, do seu contraparte. Isso aí já estamos na era do vale tudo, sinceramente. Então, na mesma medida que a gente critica alguns excessos aqui do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da própria primeira-dama, proferindo alguns impropérios, para ser muito elegante aqui, eu acho que a gente também tem que... Não dá para passar pano. Desnecessário o Milei também botar ali na conta que a história ali do Bolsonaro para tentar, enfim, dizer que tamo junto aí, valeu, tamo junto aí. Então, difícil. É uma infantilidade isso, né? Porque é um chefe de Estado que deixa de ser simplesmente o líder político que ele poderia ser como um militante. Ele tem que ser um chefe de Estado, que está fazendo uma representação institucional do país, não das preferências pessoais dele. Então, na minha visão, essa é uma crítica que se aplica a todos que deixam de lado o dever funcional
para colocar a preferência pessoal assim. Agora a pergunta que fica, a pergunta que eu estou aqui também doido para saber a resposta, é que por mais ou menos uns 2 meses, talvez Milei não teria sido o único da foto assim. Quero muito ver como será a primeira foto de Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump, Lula, loser, love him. Quero muito ver essa dupla. Mas eu não sei se você viu ontem, meu caro Pepe, o próprio Lula, safo que é, também já muito vivido, dizendo que eu tinha uma grande relação com o companheiro Bush, uma relação melhor ainda com o companheiro Obama, com o companheiro Joe Biden, e que eu vou exigir respeito do companheiro Trump. Vou exigir... Ele basicamente disse isso. Vou exigir respeito desde que eu seja respeitado. Errado não está. Vamos ver na prática. Sua expectativa? A história mostra que, independente do presidente do Brasil e dos Estados Unidos, né, o comércio entre os dois países e a relação se mantém igual. É bom lembrar que a FHC, por exemplo, o Frederico Cardoso, era muito próximo do Bill Clinton. E o Brasil não teve nenhum tipo de mudança vantajosa por conta disso. Né? O Lula era muito próximo do Obama. O Lula e o Brasil não teve nenhum tipo de vantagens em relação a isso. Então eu sinto, por exemplo, que o Lula com o Trump vai ser realmente uma relação pragmática para os dois países conseguirem avançar na agenda em comum. E tem que ser por aí mesmo. Mas será que vai ter sorriso? A pergunta é essa. Eu acho que vai ter. Acho que é diferente em relação ao Milei e o Lula. Diferente. Apesar de que se alguém tem motivo para não sorrir ao lado do Lula, é o próprio presidente Trump, né? As declarações do Lula ali na véspera da eleição americana foram, enfim... Não, e é um erro que está na nossa diplomacia também. A gente fala sobre a questão argentina, mas na eleição do Milei, o Lula se posicionou em favor do outro candidato. Então, assim, isso também cria rusgas que vão, com certeza, atrapalhando. Mas o que é interessante, apesar do não sorriso na foto, apesar da pastinha, o Milei, diferente da expectativa que se tinha, ele não fez oposição drástica ao documento oficial, que foi tratado como consensual, apesar de ter várias questões que não são da pauta que ele representa hoje na Argentina. Então, assim, a foto, ela é esse momento ali de interação entre os dois, mas quando a gente vê no fato, no documento, houve uma negociação ali das duas bancadas diplomáticas e não se houve essa toda discordância que se imaginava em favor de uma agenda diferente. Isso sem mencionar o movimento claro ali do próprio presidente argentino Javier Milei de fazer uma composição e ensaiar um alinhamento estratégico comercial com a China. China que ele criticou à torta e à direita durante a campanha, mas ele pode ter essa pinta aí de menino maluquinho, mas eu nunca vi o Milei rasgar dinheiro. Então ele está lidando aí com uma das principais superpotências econômicas e diplomáticas que é a China. Até o próprio governo Jair Bolsonaro, com uma forte carga ideológica ali no Itamaraty, lidava super bem, tinha um trânsito ali direto com o Partido Comunista Chinês. Então é a bigorna da realidade, sempre se impõe e os interesses falam mais alto. Não é isso, Pepe? Vamos adiante. Sim, o Milei é pragmático na política dele. Ele ganhou as eleições falando várias coisas completamente absurdas, e assim que assumiu o governo, teve uma postura pragmática, principalmente em relação à China, né? Ele depende do dinheiro chinês, ele depende do FMI e depende do dinheiro chinês, até porque as reservas da Argentina são escassas, né? Então eles precisam do dinheiro da China para poder manter a economia da Argentina funcionando. Eu quero ver Lula-Trump, Trump-Lula. Trump em algum momento chamou ele de um lunático de extrema esquerda, o próprio Lula dizendo que ele é um nazismo com outra cara, enfim... Não, mas acho que em algum momento eleição fica na eleição, é o momento da confusão, do atrito, e na hora do vamos ver, ele já vai estar tomando as cervejinhas. Mas isso está virando prático. Quando a gente falou sobre a questão das redes sociais, ontem houve uma entrevista do presidente da Colômbia, do Petro, e ele chamou o Milei do novo tipo de fascismo. Também chamou o Donald Trump. Então, a gente vê... O Milei que também já xingou jogar pra ele. Galera. Várias vezes. Então, assim, é muito atrito nessa relação dos líderes de Estado. Isso está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo. O fato, Marinho, que o Milei ele foi isolado no G20. Né? Tanto é que o discurso dele foi menos aplaudido. Inclusive, o Boric... Mas isso é bom para ele, a narrativa dele. Ele começou falando a favor do liberalismo e o Boric pediu a palavra e falou, não, peraí, o liberalismo no meu país não funcionou. Né? Pinochet, por exemplo, que tentou ter uma política liberal, neoliberal, não deu certo no meu país. Aí começou a ter... Eu estou retratando o que aconteceu. Claro. Não estou nem falando se está certo ou errado.